Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, que ótimo. Por aqui, ótimo. Ainda mais hoje, né? Ufa, chegou a sexta-feira. Mas é sexta-feira 13. Não tem nada a ver. Vai ser uma sexta-feira de muita sorte para todos nós, viu? Estamos no ar com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E não tem nada mais no momento do que você falar de pediatria, porque tem tudo a ver com aqueles e aquelas que vão fazer o futuro do nosso Brasil, as nossas crianças. E hoje eu vou conversar com o doutor Tadeu Fernando Fernandes, especialista em pediatria, colunista do jornal Correio Popular, nutrólogo também. Então, olha, vai ser uma entrevista deliciosa. Doutor Tadeu, obrigado demais pela sua presença aqui, viu? Fico muito feliz. Eu que agradeço o convite, Alberto. Muito feliz mesmo de poder estar aqui com você. Você sabe que eu sou seu fã, eu escuto sempre você. E estamos aí para conversar com papais, com mamães, com vovós, sobre a saúde das crianças, que está difícil hoje, viu, Alberto? Não tá fácil. Eu não sabia que você tinha Fernando no meio do nome, tanto que me atrapalhei no começo, quando colocaram lá no TP Tadeu Fernando. Tem Fernando então? Tem, foi uma briga da minha mãe. Minha mãe queria Tadeu, meu pai queria Fernando, ficou Tadeu Fernando. Tadeu Fernando Fernandes, e Fernandes é o sobrenome. É o sobrenome. Ah, que prazer recebê-lo, sabe, o doutor? Eu leio suas colunas, toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira no Correio Popular. Eu leio porque eu não sou papai, mas eu sou vovô. E a gente tem que estar a todo momento. Não, uma vez pai, eternamente pai também, tem esse detalhe aí, né? E hoje, até antes de começar o programa, eu lhe fiz uma pergunta, se hoje as mães estão cuidando mais das crianças, né? E os pais também, porque eu, por exemplo, eu nunca fui a pediatra. Se bem que acho que há 50 anos não tinha pediatra efetivamente, era médico clínico geral, médico de casa, não era assim? É verdade. Antigamente, não se ficava tão doente como se fica hoje. Daí você vai falar, mas por quê? Porque antigamente, você tomava leite da onde? Diretamente da vaca. Sim. Ou daquela cabra que tinha perto de casa, alguém que criava cabra. Leite de cabra, isso. Você comia o ovo da galinha. Sim. Da verdadeira galinha. Galinha caipira mesmo, Você brincava na rua, você subia na árvore, pegava a manga, você pegava no pé e comia. Era outra vida que a criançada tinha. Você tomava água, você estava com sede, você ia lá na torneira tomava água da torneira. E o que está acontecendo hoje em dia? Hoje a criançada está tomando refrigerante, não está comendo fruta, mas por outro lado está comendo bolacha, salgadinho, queijinhos petit pois e sedentários. Hoje a criançada brinca na frente da televisão ou na frente do celular, jogando videogame, jogando joguinho. Então nós estamos vendo uma geração, mudou muito, Alberto. Nós vamos conversar hoje, você vai ver quanta coisa mudou. Aliás, eu já quero lhe prevenir que essa é a primeira de muitas, viu? Já que você é meu fã, então eu posso falar assim, você, não precisa nem falar mais senhor. Então você vai voltar várias vezes aqui, porque a sua matéria é extremamente importante e nós temos esse compromisso de passar essa cultura para o nosso telespectador. Você de qualquer lugar do Brasil, fique à vontade para fazer a sua pergunta aqui para o doutor Tadeu Fernandes. O telefone é o 999-18-3131, é nosso WhatsApp. A gente não atende ao telefone, mas você pode mandar o WhatsApp à vontade, porque aqui as perguntas são selecionadas, porque às vezes vem muitas perguntas iguais para a gente fazer aqui para o doutor Tadeu. Eu quero aqui falar um pouquinho do nosso entrevistado de hoje. Coisa pequenininha, o currículo dele é enorme, mas pequenas coisas. Especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e Associação Médica Brasileira, pós-graduado em Nutrologia Pediátrica pela Boston University School of Medicine. Acertei? Acertou. Então tá bom. Presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Regional Campinas, secretário do Departamento de Pediatria Ambulatorial. O que é SPSP? Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ah, muito bom. Coordenador e autor do livro Pediatria Ambulatorial, da Teoria à Prática, e colunista do jornal O Correio Popular. Um belo currículo aqui. E as perguntas já estão aqui, pipocando várias perguntas aqui, mas hoje eu quero explorar um pouquinho também, sabe? Porque nós, que eu digo, a minha geração viu muita mudança, como há pouco você acabou de falar, né? Começar perguntando aqui, doutor,
até que idade é recomendável que a criança mame no peito? Excelente pergunta, esse é o princípio de tudo. Aleitamento materno exclusivo, só leite materno, até 6 meses de idade. 6 meses, nem água? Essa é a nossa briga. Não precisa, porque o leite materno já tem água. Eu vou aproveitar essa dica que você me deu para falar uma coisa importante para as mamães. Fique à vontade, por favor. A mamãe está dando leite materno. A criança mama 5 minutinhos, dorme. Ela põe na cama, daqui meia hora chora. Daí ela vai botar no outro peito, mama mais 5 minutinhos, dorme. Põe lá no peito e chora. Daí alguém vai falar, seu leite está fraco, está querendo mamar de meia em meia hora. Então eu vou contar um segredo. O leite materno, ele tem 2 fases. Chama-se leite anterior e leite posterior. Os primeiros 10 minutos de mamada, sai o leite anterior, que é água, sais minerais, anticorpos, importante para a criança. Só que esse leite anterior não tem proteína, não tem lipídio, não tem carboidrato, não tem substância. Depois dos 10 minutos, começa a sair um leite mais espesso, chamado leite posterior, que estão os carboidratos, gorduras e lipídios aí. Então nós temos uma frase clássica na pediatria que diz o seguinte: o leite anterior mata a sede da criança e o leite posterior mata a fome da criança. Então não se aceita uma mamada menos que 20 minutos. Mas esse é o segredo. Mas a criança dorme e daí? Não deixa dormir. A gente fala, a hora de mamar é hora de mamar, senão a criança começa a usar o seio de chupeta. Chora, dá uma chupetadinha, dorme. Isso é o pior que pode acontecer. Então, como é que deve ser o correto? Vai pro leite materno, se ele começou a querer dormir, cutuca o rostinho, cutuca o seio, mexe no pezinho, a criança acorda, mama. Faz alguma coisa para despertar a criança. E vai dar o seio até dar no mínimo 20 minutos uma mamada completa. Faça essa experiência. Comece a amamentar com 5 minutos, tira um pouquinho de leite num copo. Com 15 minutos, tira no outro copo. Você vai ver a diferença. Um é mais aguado e o outro é mais espesso. Não existe leite fraco. Existem mães que só dão a parte fraca do leite, que é o leite anterior. Mata a sede e não mata a fome. Mata a sede e não mata a fome. Outro erro muito frequente. Tá mamando no seio esquerdo. Daí a mãe fala, não, 10 minutos, já cansei, o seio direito está vazando, tira e põe no seio esquerdo. Nunca se deve trocar de mama na mesma mamada, porque senão ele toma água aqui e água ali. E água lá, olha e não aí. Mamou nada. Olha, gente, que coisa, mas que espetáculo. Eu tenho 6 décadas de vida, um pouquinho mais, nunca soube disso. Com toda certeza, eu mamei o que me matou a sede, o que me alimentou e nunca imaginei. Mas sabe por que acontecia isso? E por que nós estamos tendo esse grande problema hoje? Porque na sua época, sua mãe, ela dava o mamar e não tinha que fazer outra coisa na vida. Ficava... Hoje as mulheres, ela tem que dar mamar, ela tem que atender o telefone, tem que responder o Facebook, o WhatsApp. Então, 10 minutinhos ela já sai para fazer outra coisa. Esse é o grande problema. Eu sempre falo, hora de mamar é a hora que você tem que sentar, tomar um copo de água, relaxar e dar a mamar de uma maneira bem tranquila. Se você tiver algum compromisso, não, daqui 15 minutos eu tenho que desligar o bolo que está no... Não dê mamar agora, deixa para depois. Entendi. Porque tem que ser uma coisa com tempo, calma. Doutor, deve até influenciar... quando você faz alguma coisa estressada, que tem que ficar fazendo, talvez até perca um pouco da essência efetiva. O Alberto tocou num ponto importantíssimo. Estresse. Uma mãe estressada, você estressado, eu estressado, nós vamos liberar na nossa corrente sanguínea uma substância química chamada adrenalina. Sim. Que te deixa... Sim, ligado. Ligado. E outro hormônio chamado cortisol. Isso são as 2 substâncias que se libera numa situação de estresse. Uma mãe que vai amamentar uma criança estressada, ela vai passar pelo leite materno. Estresse, adrenalina e cortisol. Daí reclama que a criança está irritada, que a criança não dorme, que a criança fica irritada e inquieta. Ela passou isso para a criança. Daí tem muitas mães que doutor, dá um calmante para o menino. Eu falei, não, mãe, vou dar um calmante para você. Para você. Tá certo. Né? Então, esses são alguns erros frequentes. E só para tocar num outro erro frequente, que é o seguinte. A criança morou 9 meses dentro do útero da mamãe.
E a mamãe andava para lá, andava para cá, ela chacoalhava o bebê lá dentro. Quando o nenê nasce, ele quer ser o quê? Chacoalhado. Mesmo ritmo que tinha. Mesmo ritmo. Então tem mãe que fica com o nenê chacoalhando. Chacoalhando. A hora que ela para, o nenê chora. Doutor, eu coloco no berço, parece que dá choque. Eu falei, não, não é que dá choque o berço. É que parou você de chacoalhar. Parou de chacoalhar. Então não acostume o seu nenê chacoalhando. Outra coisa, agora vou pisar no calo de muita mãe agora. Qual é o pior lugar aonde você deve colocar uma criança para dormir? Sabe a resposta, Alberto? Eu não imagino. Na cama dos pais. Ah, esse é o pior lugar? Mas é tão gostoso, doutor. Todo mundo fala aí, é tão gostoso. É tão bom. Só que ele acostuma com aquele cheirinho, com aquele ambiente. E eu te pergunto, um dia você vai querer colocar ele na cama. Sem dúvida. Então hoje nós estamos aí com uma série enorme de pacientes, lá com a mãe na psicóloga, com a criança na psicóloga, por quê? Não quer, com 2, 3 anos, não quer sair da cama da mãe. O pai está dormindo lá na sala. Tá. Porque não cabe mais todo mundo na mesma Isso cama. Isso é muito errado. E é o moleque que não quer sair da cama. Então, são cuidadinhos, são pequenos detalhes que fazem a diferença, Alberto. Muito bem. Bom, vocês já perceberam, né, a categoria aqui do doutor para falar, a expressão dele, a forma que ele se comunica. Doutor Tadeu, durante o período de gestação, a mãe faz pré-natal, aquela coisa toda e tal. Não é importante que já se tenha um pediatra para que, de repente, ela acompanhe até o parto, alguma coisa assim? Vou te contar uma coisa, então, em primeira mão. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Agência Nacional de Saúde, ANS, acabaram de promulgar uma lei que a primeira consulta com o pediatra se faz no 3º trimestre da gestação da mulher. Então, hoje a gestante tem que consultar um pediatra. E eu vou te contar, eu sei que o tempo aqui na TV, a gente corre quanto tempo. O que não der hoje, você vai contar em outras vezes. Mas eu vou te contar uma experiência maravilhosa para você entender. Foi feito nos Estados Unidos. Um grupo de mães, todo dia de manhã, durante toda a gestação, tomavam um copo de suco de cenoura. E outro grupo de mães tomava um copo de água no café da manhã, durante os 9 meses de gestação. Nascem as crianças, amamenta-se, com 6 meses de idade vai se oferecer uma papinha para as crianças. O grupo, e faz uma papinha, a primeira papinha, faz um purê de cenoura. Sim. As crianças cujas mães, durante a gestação, tomaram o suco de cenoura, adoraram a papinha, devoraram a papinha de cenoura. E aquele outro grupo, não queria. Isso é uma teoria que os americanos chamam a teoria do flavor, traduzindo, é a teoria do aroma, do sabor. Então, todas as experiências olfativas e gustativas de uma criança dentro do útero vão repercutir agora na vida fora do útero. Olha aí. E então, mães têm que saber isso. Aquela queixa frequente no consultório de pediatria. Ah, doutor, meu filho não come. Outra experiência rapidinho. As mães que durante a gestação, durante a sua alimentação, usaram bastante alho e cebola, que são bem aromáticos. Sem dúvida. Quando você vai fazer a primeira papinha do nenê e você tempera com alho e cebola, as crianças têm um negócio chamado memória gustativa, memória olfativa. E eles devoram aquela papinha. E o grupo que a mãe não usava, não comia nada. Então nós temos essa memória olfativa e isso começa dentro do útero. E como nutrólogo, o doutor deve, durante o período, após o 3º mês, que agora vai ser lei, fazer a primeira consulta. Lei, não sei se é lei ou se é recomendação, né? É lei. É lei? É lei. Olha que coisa. Aí, você tem muito mais condição de dizer para a pessoa, olha, coma isso, coma tal, faça esse tipo de alimentação, porque vai ser muito saudável para o teu filho ou tua filha quando realmente ela vier ao mundo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Falamos tanto do leite, da importância. Colostro é o primeiro líquidozinho que sai, não é isso? Os primeiros 5 dias, sai, eu até falo, sai aquele suco de mãe
cheio de anticorpos, cheio de vitaminas, para dar imunidade para a criança. E o leite passa a sair do 4º, 5º dia de vida pós-nascimento. Aliás, essas crianças são heroínas, porque aquilo ali é ruim, tem um gosto horroroso, mas as crianças adoram e é importante. Você tocou num ponto interessante. O nosso sabor é diferente do sabor da criança. Da criança. Muito diferente. Legal. Quando nós falamos que uma criança tem que comer a papinha sem sal, e a papinha tem que ser sem sal, o pessoal fala assim, doutor, já posso começar a papa salgada? Eu falo, pode começar, só que sem sal. Sem sal. Não se dá sal para a criança no primeiro ano de vida. Nem açúcar, né? Nem açúcar. Eu sempre falo para a mãe, 3 pós brancos são proibidos para uma criança. Sal, açúcar? Sal, açúcar e cocaína. Bom, isso aí é proibido eternamente. Agora, bom, mas o sal também não faz bem para adulto, nada. Quanto menos sal sal e açúcar tiver, também é a mesma coisa. Com certeza. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte. Aquela mãe que está nos acompanhando, está nos assistindo agora, ela fala assim, nossa, mas eu não tive leite, eu não consegui amamentar. As mães que não conseguem amamentar no peito, o que pode fazer? Qual é o tipo de leite indicado? O que se faz? É regra geral. O leite da vaca, o leite integral, o leite longa-vida, não pode ser usado abaixo de 1 ano de idade. Nós temos hoje fórmulas infantis enriquecidas para essa criança. Quando eu falo de enriquecido, o enriquecimento começa lá dentro do útero. Vou te dar um exemplo característico. Quando é que se começa a formar o sistema nervoso, os neurônios da criança? Na 24ª, são 40 semanas uma gestação. Na 24ª semana de gestação. E o que é um nervo? Imagine um fio elétrico, onde passa uma corrente elétrica. Esse fio tem que ser encapado, senão você toma choque. Toma choque. Essa capa do fio no nosso neurônio, o nosso neurônio é um fio elétrico que passa corrente elétrica, os impulsos nervosos. Ele é encapado também, só que não é com aquela capinha plástica, não. É encapado com uma gordura especial chamada ômega 3. Essa gordura ômega 3, ela faz a bainha em volta dos neurônios e uma criança cuja mãe não teve uma alimentação, suplementação de ômega 3, ele vai ter um desenvolvimento cerebral aquém daquele que tomou. E esses estudos já foram feitos. Voltamos, meus amigos. Entrevista hoje o doutor Tadeu Fernando Fernandes, ou simplesmente Tadeu Fernandes, pediatra, que nos dá o prazer aqui da entrevista. Doutor, a gente saiu do bloco falando sobre as mulheres que não tiveram leite, não amamentaram e tal, mas há leites que o senhor acabou dizendo que têm as mesmas proteínas que acabam atendendo. Sim. Os leites, as fórmulas infantis, eles usam como matéria-prima a proteína do leite de vaca. Mas eles pegam a proteína do leite de vaca, modificam, enriquecem com ômega, com ferro, com cálcio e acaba virando o leite para a criança, a fórmula infantil. Mas quem tem leite não pode substituir. Não. Por isso que a gente fala leite materno exclusivo até o 6º mês. Mas se a criança estiver tomando fórmula infantil, nós temos que introduzir outra alimentação já aos 4 meses de idade. Aí entra, primeira coisa, uma novidade. E muitos papais vão agora até se assustar. Não se dá mais suco para a criança abaixo de 1 ano de idade. Mas o suquinho de laranja lima que era tão... É porque, para pensar, se eu pego uma fruta e tiro o suco, eu estou tirando a água com o açúcar da fruta e estou dando para a criança. E o bom, eu estou jogando fora. Que é o bagaço ali? Que é ali que estão as fibras, as vitaminas. Então hoje, a pediatria moderna sai do leite, entra com a fruta. Maçã, por exemplo, a vitamina, outra coisa, a vitamina da maçã está na casca. Então a dica, lave bem a maçã, pega o ralador de queijo do lado bem fininho e rala a maçã com casca e tudo. Pega a manga, banana, a manga pode descascar. Sim, e a massa para pegar a polpa. E vamos dar a fruta direto para a criança. Olha aí. Então entra a fruta e aí a gente vai prevenir os famosos constipações intestinais, os intestinos presos. Porque a criançada hoje em dia está comendo tudo batido, tudo filtrado. E eles não estão comendo a fibra, a polpa é o que dá sustância para a alimentação. Vou te contar um outro erro muito frequente, agora muitas mães vão falar lá. Até para ilustrar um pouquinho, se eu te convido para a gente comer um churrasco
um bife de picanha, como bom churrasqueiro que eu sei que você é, eu te dou o bife de picanha, você vai fazer o quê para ficar uma picanha gostosa? Primeira coisa que a gente faz na picanha, você põe um lado e logo vira do outro. Tal. Isso chama selar a carne. Selar a carne, isso, exatamente. Depois você vai tirando em fatia. Exatamente. Por que você sela a carne? Você sela a carne para segurar dentro dela. Você selou dos dois lados, não sai o caldo. Onde são proteínas e tal. Exatamente, o ferro. E você, quando vai comer, vai cortar a picanha, sai aquele caldinho de dentro e fica gostoso. Sim. Isso para você, eu chamo, isso é uma forma egoísta de você comer, porque vai ficar todo bom só para você. Quando vocês vão fazer papinha para criança, as mães colocam a carne na panela e ficam selando a carne, refogando. Não. Quando você faz papinha de criança, você tem que ser mais democrático. O ferro tem que sair da carne. Então, uma grande dica, coloque a carne para cozinhar e não mexe mais nela, não sele a carne, para que esse ferro, essas proteínas saiam para os outros constituintes da papinha da criança. Esse é um erro muito frequente. Eu me recordo de lá atrás, quando os meus filhos eram alimentados, que se fazia muita coisa e tirava-se o caldo do músculo e se usava aquele caldo e tal para fazer as coisas. Isso aí continua sendo assim. Continua, só que agora, em vez de tirar o caldo do músculo... Já vai com o músculo e tudo. Já vai com o músculo e tudo, né? Então hoje a gente está estimulando essa mastigação mais rápida da criança, essa alimentação mais rápida. A gente entra com o ovo com 6 meses. Bom, tudo bem, ainda a respeito do ovo, há nutrólogos que dizem que depois do leite materno o ovo é o melhor alimento que tem, não sei. Sim, mas espera um pouquinho. A gente precisa ensinar o pessoal a comprar ovo. Então vamos lá. Você sabe comprar ovo, Roberto? Eu chego lá para me dar uma dúzia de ovos. Não, você pode pedir uma dúzia de ovos, mas tem que perguntar. Mas eu quero saber onde que morava a galinha que botou esses ovos. Ah, é? Porque se for uma galinha de granja, você já viu galinha em granja? Ela fica estressada ali, né? Ela fica no escuro. Se ela morando no galpão escuro, com a luz artificial, não vai formar vitamina D. Ela não come o milho, que é a fonte de vitamina A. Foi feito um estudo aqui, no Instituto de Tecnologia de Alimentos da Unicamp, com o ovo da galinha de granja. Ele tem zero de vitamina D, 0 de vitamina A. Então o pediatra fala, vou dar ovo com 6 meses, porque seu filho precisa de vitamina A e vitamina D. Aí você vai comprar o ovo da galinha de granja. Nada. Que não tem nada, você não está dando nada. Então você tem que comprar o quê? Ovo caipira? O ovo caipira. Você tem que comprar o ovo da galinha que toma sol. Porque você só vai fazer vitamina D se você tomar sol. Então a galinha também, ela tem que tomar sol para que o ovo dela tenha vitamina D. A galinha tem que comer milho, que é a fonte da vitamina A, para que a galinha tenha vitamina A. Então, comprar esses ovos que não tem nada, não vai adiantar nada. É a galinha que toma sol, é a galinha que come milho. Esse é o ovo rico. Mas 90% dos ovos vendidos são de granja. Por isso que os consultórios estão lotados de criança doente. Então, o ovo de granja, ele tem que ser meio que descartável. Sim. Você tem que comprar ovo caipira. Que é maior, a gema é mais amarela. Porque tem vitamina. Aí é a vitamina. Essa é a vitamina A que deixa amarelo. Tudo bem, até um pouco mais caro, né, o ovo caipira. Então. Um pouquinho mais caro. Ou mais barato se você criar a galinha no seu quintal. Também, tem uma coisa... Não, mas hoje, quem mora em apartamento não tem jeito. Mas hoje, por exemplo, você fala, você vai pagar ovo um pouquinho mais caro. Você vai pagar um pouquinho mais caro, mas não vai comprar em remédio. Não vai gastar em remédio. Exatamente. Exatamente. Eu sempre falo isso. Se você investir numa boa alimentação, você vai pagar um pouquinho mais caro, mas você vai economizar em remédio. Mas eu acabei te interrompendo, doutor. Você ia falar do ovo, para introduzir ovo para criança. Vamos imaginar, ovo bom, vai. Vamos colocar entra o ovo bom com 6 meses de idade hoje. Mas com gema e tudo? Com gema e tudo. Hoje já entra o ovo integralmente ao 6º mês de idade. É uma janela de tolerância imunológica que você não vai ter alergia ao ovo nunca na vida, desde que você introduza com 6 meses. Peixe se introduz aos 6 meses de idade. E aí vamos falar de outro mito. Acabei de falar no bloco anterior que o ômega 3 é muito importante para a nossa alimentação. Para nós, o ômega 3 é importante para a gente formar a nossa memória, nosso cérebro. Tá. Agora, você vai falar, Tadeu, eu estou tranquilo que eu vou no restaurante japonês todo dia, como lá meu sushi, meu sashimi, então como salmão todo dia, tem ômega 3. Errado.
Nenhum ser vivo, animal, produz ômega 3. Ué, mas como é que o salmão tem ômega 3? Porque o salmão come uma alga do fundo do mar que tem o ômega 3 e o salmão fica rico em ômega 3. Só que você sabe onde que é o maior produtor de salmão do Brasil? Não. Jaguariúna. Aqui pertinho. Mas não tem mar em Jaguariúna. Mas lá estão os grandes criadouros de salmão, em tanque. Eu tenho um colega de turma médico que largou a medicina agora e tem uma fazenda aí em Jaguariúna e ele cria salmão. E nós fizemos um encontro de turma lá. Então ele serviu, obviamente, no almoço salmão pra gente. Todo mundo dizia, que salmão lindo. Você olhava no salmão, até doía seu olho, tão brilhante, colorido que era o salmão. Comemos salmão e fomos passear lá pela fazenda dele. Daí tinha um tanque lá cozinhando. Falou, o que você está cozinhando aí? Nós fomos ver. Ele estava cozinhando beterraba. O que você planta beterraba? Eu, sim. Mas o que você faz com a beterraba? Ele pega o caldo da beterraba, mistura na ração do salmão e põe nos tanques de salmão. Então o salmão come aquela ração com a beterraba e fica naquela cor bonita. Esse salmão muito bonito, que você fala, que lindo, olha que salmão. É beterraba. É beterraba. Olha, doutor, mas o salmão tem o ômega 3. O ômega 3, o verdadeiro. O verdadeiro. De águas frias e profundas. Ou se você não tiver dinheiro para comprar salmão, compra um peixe bom, bonito e barato, rico em ômega 3. Sabe qual que é? Qual? A sardinha. Sardinha. Muito bem. De volta com a Visão Geral de hoje, estamos entrevistando aqui o Dr. Tadeu Fernandes, pediatra, colunista, nutrólogo, falando sobre alimentação infantil, que é uma coisa extremamente importante. Aliás, uma pergunta, Dr. Tadeu Fernandes. Eu não sou uma pessoa alta, minha esposa também não é uma pessoa alta, e é difícil um casal que não seja alto ter filhos altos. Mas pode tomar cuidado já desde o início para que a criança, de repente, tenha um desenvolvimento melhor e tal. Qual é a idade certa para pensar nisso? Quando nasce a criança. Quando nasce a criança? Quando nasce a criança. Já está provado que a criança que toma leite materno tem um potencial de crescimento maior do que aquele que toma a fórmula infantil. Tá. Segundo passo, atividade física. Isso está bem documentado. Toda atividade física de impacto, que você bate a perna, jogar tênis, jogar futebol, jogar vôlei, jogar basquete, você quando bate, você está estimulando a cartilagem de crescimento a se multiplicar. Então, os esportes para as crianças bons são os esportes de impacto. Então, jogar bola, basquete, vôlei, natação, jogar queimada. Isso mesmo. O oposto, e a maioria das mães hoje põe na natação. Não estimula crescimento a natação. Então, esporte de impacto. Sol. A criançada precisa tomar sol. Tirar a criança de dentro da televisão, do videogame, do celular. E vai tomar sol. Vitamina D. E o cálcio. Mas fala tomar sol, hoje tem uma preocupação danada. Olha o sol, eles enchem as crianças daquele protetor e tal. Mas tem um horário legal, não pode tomar sol do meio-dia, né? O horário antes das 10 horas da manhã, após as 4 horas da tarde, é o horário da criançada brincar na rua. É o horário da criançada tomar sol, fazer o seu esporte. E se você tiver sol, que é vitamina D, se você tiver um bom impacto, atividade física, e se você tiver cálcio, tudo de bom. E qual é a grande fonte de cálcio? É o leite. Então a criançada tem que tomar leite, pelo menos um copo de manhã, pelo menos um copo à noite. A partir de que idade? Desde que nasce, tomar leite. Quando materno ou aquele leite já vai para a fórmula e depois que passou de 1 ano de idade, vai tomar o leite longa vida. E o leite de vaca normal é a partir de que idade? 1 ano de idade. 1 ano de idade, pode tomar leite de vaca. Já pode tomar leite de vaca. E criança que tem essa aversão ao leite, essa resistência ao leite? Então, aí é uma história muito interessante. Tem mães e tem crianças que preferem tomar tudo batido porque tomar é mais fácil do que mastigar. Então é um erro que você faz pegar o leite e botar farinha e botar tudo no leite e usar o leite como veículo para isso. Leite é só de manhã e de noite. Excesso de leite faz mal também. Eu sempre conto uma historinha. Você já viu nascer um bezerrinho e o bezerrinho mamando lá na vaquinha mãezinha dele. Pergunto para você, quando o bezerrinho deixa de mamar na vaquinha, na mãezinha dele, o que o bezerrinho vai comer pro resto da vida?
Mato. Mato, não vai pastar. Se você pegar para um bezerro e for dar leite para ele, que o bezerro vai falar, não quero leite. Nós somos animais mamíferos, igual a cabra, igual ao bezerro. Então essa história de você querer dar leite em grandes volumes para uma criança de 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, ela vai começar a ficar com essa palavra que você falou, com uma aversão ao leite. Sabe por quê? Porque conforme nós vamos crescendo, uma enzima chamada lactase, a enzima que quebra a lactose, o açúcar do leite, ela vai diminuindo. Então o neném nasce com um alto teor de lactase. Daí vai caindo, 5 anos, 7 anos, você vai ficando adolescente e a sua enzima vai caindo. Então é para você tomar menos leite. E se você continuar tomando muito leite? Vai ter esse quadro que vocês já ouviram falar demais, chamado intolerância à lactose. Não é intolerância à lactose, é excesso de leite para uma pessoa que não foi feita para tomar tanto leite. Doutor, te fazer uma pergunta aqui que vem do Rio Grande do Norte. Alô, Rio Grande do Norte. É Natal, hein? Coisa bonita que é Natal. Mas aqui é de Pau dos Ferros, o seu Leonardo, ele pergunta aqui. Eu ouvi falar que leite de gado apodrece no estômago e cria secreção nos pulmões. Isso é verdade? Não é verdade. Não. Então tá aí, tá explicado, Leonardo. Não é verdade. Cleusa, de Minas Gerais. Ela está morando em Osasco, acompanhando o programa. Gostaria de saber se o leite materno tem cafeína. Porque o bebê acorda de 30 em 30 minutos. O leite materno tem cafeína se a mãe estiver tomando cafeína. Então, se a mãe estiver tomando café, se a mãe estiver tomando Coca-Cola... O leite terá aquilo que a mãe faz. Se a mãe estiver tomando muito chá, vai ter cafeína, a criança vai ficar mais excitada. Mas, geralmente, se está acordando de meia em meia hora, é aquilo que nós falamos no começo do programa. Essa mãe está dando só o leite anterior. Não está dando o posterior. Está dando só o que mata a sede. Isso. Rita Gonçalo, ela pergunta aqui, já existe algum teste para saber, a grávida, se a criança tem o vírus da Zika? Sabe se tem algum teste para isso? Tem, mas não está disponível ainda no Brasil. Infelizmente, não. A Vanessa do Tocantins, olha aí, pergunta do Tocantins, é o Brasil todo acompanhando, gente, muito obrigado. Quanto tempo devo amamentar? Você já falou, né? 6 meses no mínimo, né? No mínimo, você falou a palavra certa, no mínimo 6 meses. Até quando? Até os 2 anos de idade, o leite materno pode ser dado tranquilamente ao seu bebê. Lembrando que até o 6º mês é leite materno exclusivo. Depois do 6º mês é leite materno com papinha, com fruta, com outras coisas. Muito bem, aqui o Robert, da cidade de Milagres. Doutor, é verdade que o neném aprende a falar olhando os objetos? A criança aprende a falar sobre estímulos. Se você deixar uma criança sem ter estímulo, ela não vai falar. Então você usa realmente os brinquedos e começa a mostrar bola, bola. E ela começa bola e uma hora ela vai falar bola. Muito então bem. Justamente assim que funciona mesmo. Pergunta que vem da Bahia. Boa tarde, eu gostaria de saber se é normal tomar pílula e de repente engravidar. Pode acontecer. Já tive pacientes que estão tomando a pílula e hoje tem pílula de média dosagem, baixa dosagem e alta dosagem. Então tem mulheres às vezes tomando pílula de baixa dosagem que não conseguem inibir a ovulação. Essas mulheres podem engravidar tomando a pílula. Muito bem. Olá, meu nome é Lourdes, eu gostaria de saber se o morango e a uva fazem mal para as crianças de 1 ano e meio e quando se tem filhos gêmeos, se é possível amamentar até os 6 meses. Sim, quando tem gêmeos, amamenta até os 6 meses e aí tem uma dica. Você determina, o gêmeo 1 vai tomar a mama direita naquela posição e cada um passa a mama direita naquela posição e cada um passa a ter a sua mama e dá um Todas as frutas estão liberadas a partir do 6º mês de idade. Frutas que você vai dar só depois de 1 ano de idade. Morango, kiwi e uva. Por quê, doutor? Porque são as frutas que mais concentram agrotóxicos. Porque o morango é uma fruta de chão. Então o agrotóxico corre no chão, concentra demais. O kiwi, porque ele é muito alergênico. O kiwi é uma fruta geneticamente modificada. E a uva, por causa, infelizmente, também das pulverizações e agrotóxicos. Mas então, se você tiver na sua casa uma uva que você nunca usou agrotóxico, o morango que você... eu posso dar? Pode dar.
Inclusive, em Campinas, aqui na região, e eu acho que todo o Brasil tem, o chamado morango orgânico. O morango que é produzido sem uso de agrotóxico. Pode usar tranquilamente. Eu tô achando que o pessoal da produção aqui tá pedindo aumento para mim, porque, ó, parabéns, você é um grande apresentador. Deixaram vazar gosto do programa, acompanhe todos os dias, porque você apresenta temas importantes. Muito obrigado. Direcionados exclusivamente à população. Meu nome é Antônio Lucena, moro em Bonito, de Santa Fé, na Paraíba. Abraço a todos dessa conceituada emissora. Muito obrigado, muito obrigado. Adorei esse programa, sou mãe de gêmeos, eu tenho bastante leite, mas fico preocupado se alimento, se isso é suficiente. É suficiente sim, e mensalmente, quando você for ao seu pediatra e pesar os nenês e ver que está tendo um bom ganho de peso, esse é o grande sinal. Não vai no olhômetro, eu acho que está magro, não. Tem que pôr na balança, pesar e ver o ganho de peso. Aliás, é uma coisa muito interessante que lá atrás, no passado, você falava assim, vamos, criança, tem que comer, tem que comer, tem que comer, come. Gordura, gente gorda não significa saúde, né? Exatamente. Antigamente, isso há muito tempo atrás, tinha até um concurso na televisão, o programa Flávio Cavalcante. Olha só. Nossos comerciais, por favor. Isso. Que tinha o bebê Johnson, que era aquele bebê gordo, era o gordo, bonito. Exato. Então, e todo mundo fala, hoje eu até faço uma brincadeira com os avós, quando eles falam, olha que bebezinho bonitinho, que gordinho. Eu falo, não, você tem que falar, coitadinho, tão gordinho. Ô, doutor, deixa gordinho pra nós, né? Depois de 60, aí tá bom, né? Exatamente. Se bem que a gente também tem que dar uma cuidado aqui. Essa pergunta eu acho fundamental. Na verdade, é uma constatação. Ela coloca aqui, a pessoa não se identificou, ou acho que é Viviane, enfim, não sei. Minha filha tem 5 anos, não come nenhum tipo de verdura. O que devo fazer para estimular o consumo desse alimento que é importantíssimo? Começou o erro lá atrás, ela não acostumou a criança a comer verdura. Então o que você vai ter que fazer hoje? Usar a sua criatividade. Ela quer comer espinafre? Não. Mas se você fizer um omelete de espinafre... pode comer. Ela vai comer. Ela não gosta de chuchu, mas ela gosta de comer bolo. Faça uma torta de chuchu ou um soufflé de chuchu. Que é uma delícia, por sinal. Que é uma delícia. E aí você vai usando a criatividade para introduzir. Nunca com punição. Isso é uma coisa errada. Come se não te bato. Ou então nas trocas. Olha, se você comer isso, eu vou te dar um docinho. Tá errado Daí também. a criança passa a ser um grande negociante. Ele vai negociar tudo na vida com você. Muito bem. Estamos de volta com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando aqui o doutor Tadeu Fernandes. Aliás, quem lhe manda um abraço é o Zé Henrique Fará, né? O Zé Henrique Fará, advogado. Você foi seu aluno, né? Foi, grande aluno. Ele era um bom aluno? Bom aluno. Mas você ministrou aula, ele é advogado. Você deu aula no cursinho? Eu dava no preparatório para as faculdades. Ah, tá. Muito bem. Que bom, doutor. Deixa eu fazer pelo menos mais uma pergunta aqui. Nossa, desculpa, o doutor vai voltar várias outras vezes, viu? Então, nós vamos repassar depois essas perguntas aqui. Sou Viviane, eu dou papinhas, sucos, sopas de frutas e amamento também, tá correto? Meu filho ou minha filha precisa tomar mais vitaminas? Posso dar ovos para minha bebê? Posso dar ovos? Ela vai completar 8 meses. Faz mal colocar no andador com 7 meses? Então vamos começar pelo mais importante de tudo que você falou. O andador está proibido no território nacional por uma lei do Congresso Nacional, foi proibido. De tanto acidente que o andador causou com criança, de tanto atraso no desenvolvimento. Quando você coloca uma criança no andador, você está pulando a fase mais importante do desenvolvimento cerebral, que é a fase do engatinhar. Quando a criança engatinha, os giros cerebrais, o equilíbrio se desenvolvem. Se você pula essa fase, criança para o andador, você está pulando uma fase do desenvolvimento neurológico. Você está pegando uma fruta verde. O que é uma fruta verde? Ela não está pronta para andar. A coluna vertebral ainda está imatura para sustentar o corpo da criança. O quadril está imaturo. Então, andador, acabou. Não se fala mais nisso. Inclusive, está proibido a venda no Brasil. Se ela pode dar ovo com 8 meses, nós falamos que pode dar com 6 meses. Alimentação mais o leite materno pode. Só lembrando que uma criança de 8 meses não tem que tomar leite materno toda hora. Você tem que começar a colocar um pouquinho de horário também. Doutor, eu tenho 1 minuto e meio para a sua resposta e para encerrar o programa. Meu nome é Diego, meu irmão vai completar 6 meses.
Nem sei que idade tem o Diego então, né? Mas vamos lá. Minha mãe pode dar para ele qualquer tipo de leite? Eu sou da Bahia. Não, vai ter que dar uma fórmula infantil própria para criança acima de 6 meses. As fórmulas com o número 1 é abaixo de 6 meses, as fórmulas com o número 2 acima dos 6 meses. O leite da vaca só depois de 1 ano de idade. E agora uma pergunta minha, doutor. Pode voltar outras vezes aqui no programa? Sim, com certeza, será um prazer, viu, Eu adorei e tenho certeza que todo mundo gostou, viu, doutor? Muito obrigado. Muito bom. É muito bom a gente orientar, falar um pouquinho sobre saúde de criança, porque o nosso futuro está aí, né, Alberto? Com as certeza. Crianças, né? Futuro do Brasil, né? É. Meus amigos, eu conversei aqui com o querido doutor Tadeu Fernando Fernandes, pediatra nutrólogo, que nos deu, assim, uma entrevista maravilhosa. Tenho certeza que vocês gostaram e ele vai voltar outras vezes aqui, tá bom? Hoje é sexta-feira, então, ó, é dia de afrouxar o nó da gravata. Oh, que delícia! Ótima sexta-feira para vocês, ótimo final de semana e não se esqueçam, hein? Amanhã, às 11h30, aqui tem o nosso Esporte Campeão. Saúde, paz, alegria e muita sorte, meus amigos. Valeu, doutor, vamos embora. Foi ótimo. Maravilhoso.